5. Marcos 5. Marcos, capítulo de número 5. Creio que você trouxe sua Bíblia, papel, caneta, para a gente mergulhar nas Escrituras. Esses dias eu conversando com um amigo meu, ele na minha igreja lá, o culto é 3h30. Eu falei, sangue de Jesus. Ele falou, não, lá a gente dá o melhor. Eu falei, rapaz, tem que assistir esse culto. Quando eu fui assistir, 1 hora de louvor, uma oração de 2 minutos, depois mais 3 louvor. Aí entra alguém e fala 5 minutos de aviso, depois mais 2 louvor. Aí o pastor vai pregar, cada frase que ele dá, mais um louvor. Eu falei, ai. Eu acho que ele pregou no total uns 5 minutos, e deu mais meia hora de louvor. É uma cantoria desenfreada. E o povo chorando. O povo está muito melancólico, muito sentimental. E música às vezes mexe com a gente. Agora o que nos muda é a palavra. Liguei para ele imediatamente e falei, rapaz, muda seu culto, senão Deus vai mudar a sua igreja. Como a gente é amigo, a gente tem liberdade. Ele falou, eu estou percebendo isso. Eu falei, então faz logo, você tem muito potencial e vai longe. Não deixe isso afetar o culto, não. Eu creio que esse tempo Deus preparou para a gente aqui, é suficiente a gente ter louvor, oração, entrega, palavra, e mais uma oração, e irmos embora alimentados. O que vai te nutrir é a palavra de Deus. O que vai te nutrir é a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, Marcos 5. Vamos ler Bíblia. Fala com o seu irmão, vamos ler Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, um texto muito conhecido. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos, pula para o versículo de número 15, e foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera a legião, já não tem mais, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram, e você diz, amém, por essa palavra. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos por esse ambiente, por essa casa, por essa atmosfera. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Quebra agora toda força do mal, toda resistência maligna que caia por terra, e que possamos viver a tua boa vontade, a tua boa palavra. Que a tua palavra venha penetrar em nossos corações, produzir frutos para a glória do teu santo nome. Fica conosco neste lugar, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Toda vez que alguém nasce na terra, um grande potencial é gerado. Todo nascimento é carregado de um grande potencial. Essa pessoa vai desenvolvendo ou não potenciais. Ao longo da sua vida, existem bloqueios, escute isso, que são bloqueios naturais, e também existem bloqueios que são espirituais, nós chamamos de sobrenaturais. Bloqueios naturais podem impactar o seu relacionamento, sua vida sentimental, talvez um trauma lá na infância que você carrega ao longo da história. Isso vai travando, bloqueando você, ao ponto que você não consegue desenvolver, crescer para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas também existe o bloqueio que é um bloqueio espiritual, e é sobre esse bloqueio que eu quero falar nessa noite. O bloqueio natural, todo mundo já conhece. Alguém que falou alto com você, depois você ficou bloqueado, todo mundo que grita, você chora.
bloqueios naturais, mas existe um bloqueio que é espiritual, é um bloqueio sobrenatural. Talvez é um bloqueio que você tem, que você não sabe a existência, de onde que vem, por que você sofre tanto nessa área, por que você padece tanto nesse lugar. E você fica se perguntando: Deus, eu não consigo encontrar o motivo, a causa, porque eu sou bloqueado nisso. Faz exame e não consegue ver, o exame não acha. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no terapeuta e nada resolve. É porque você está debaixo de influências espirituais malignas. A gente, como um ser que Deus criou, nós somos alma vivente. Fala comigo: eu sou alma vivente. E a Bíblia vai dizer que, como alma vivente, nós possuímos dois corpos: um corpo espiritual e um corpo físico. Com o corpo espiritual, eu me conecto com o mundo do espírito. Com o corpo físico, eu me conecto com esse corpo natural, com esse mundo natural. Pastor, o senhor está inventando essas coisas? Claro que não. A Bíblia diz que Deus te fez, lá no Gênesis, alma vivente. Lê o texto. E quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 44, coloca para mim. 1 Coríntios 15, 44. Fala com o seu irmão, está escrito. Olha o que está escrito. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo. Então há corpo natural e há também corpo. Então, já que eu sou uma alma vivente, eu possuo dois corpos: um corpo espiritual e um corpo natural. Com o corpo natural eu vou interagir com esse mundo. É aqui que você sente as emoções, sente as coisas. A sua alma está conectada a esse corpo. Só que a sua alma também está conectada ao mundo espiritual. Ela só consegue interagir no mundo espiritual através do Espírito. Então entenda uma coisa: o ser humano é o único capaz de interagir ao mesmo tempo no mundo espiritual e no mundo físico, porque ele tem dois corpos. É uma alma que possui dois. Pastor, isso é aula, entenda do jeito que você quiser, desde que você saia daqui sabendo o que a Bíblia diz. Para mim, eu estou satisfeito. Quando você vai interagir com os céus, você interage através do Espírito. E quando vai interagir com a terra, através desse corpo aqui, de carne e osso. Agora entenda, o diabo ele tem uma obra para fazer. O diabo tem uma, e se ele tem uma obra para fazer, ele é espírito. Se ele é espírito, ele não pode fazer uma obra no mundo natural, porque ele não tem corpo, ele não possui carne, ele não possui sangue, ele não possui esses ossos, ele não possui. Então o que ele faz? Ele procura um corpo para ele habitar, e através da habitação que ele está nesse corpo, ele consegue agora se conectar com o corpo, com o mundo natural. Através de um corpo, ele consegue agora fazer a obra dele na terra, porque se ele não tem um corpo, ele se torna ilegal. Alguém está comigo nesse lugar? Ele sendo ilegal, porque ele quer trabalhar no espírito, ele fica procurando vulnerabilidade das pessoas, pessoas que pecam, que erram. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o pecado alimenta o diabo. Toda vez que você peca, você fortalece o diabo. Vou falar de novo. Toda vez que você peca, você fortalece o... Pastor, onde está isso? No Gênesis. A Bíblia diz assim, Deus falando com a serpente: você a partir de hoje vai comer pó da terra. Põe para mim Gênesis capítulo 3, versículo de número 14. Vamos ver se a memória está boa. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua. Agora observe, nós somos feitos do pó da. Então toda vez que eu estou sem Deus, eu sou só um pó. Mas quando o Espírito vem, a palavra é água, o Espírito é água. Água com pó vira barro, e no barro o diabo não consegue se alimentar. Sabe quando ele se alimenta? É quando eu me encho mais da minha carne do que do Espírito de Deus. Mas quando eu encho do Espírito de Deus, o diabo não consegue se alimentar, porque o Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então toda vez que eu peco, eu estou alimentando Satanás. Mas toda vez que eu me encho do Espírito Santo, eu estou deixando ele passar fome. Ele não vai ter ação, não vai ter atitude, não vai ter lugar para entrar na minha vida. Fala com o seu irmão: se encha do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o diabo tem uma obra. O diabo tem uma, e dentro dessa obra que o diabo tem, eu preciso compreender uma das coisas que Jesus desceu na terra para fazer. A Bíblia vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do... Então os discípulos estão andando com Jesus, caminhando com Jesus. Ele olha para os discípulos e fala assim: olha, eu tenho que ir lá em Gadara, eu tenho que ir lá nesse lugar, região de Decápolis, 10 cidades.
Já era tarde, o dia foi de ensino, ele estava cansado. Eles pensaram que ia descansar. Jesus falou assim: nós vamos lá para Gadara, vamos atravessar o mar, porque eu tenho que executar uma obra. Se a obra do inimigo é bloquear, aprisionar pessoas, a obra do Filho é libertar, é libertar, é desbloquear. Eu vou falar até você falar um glória, um aleluia. Você não veio brincar de ser crente hoje. Eu vou dizer de novo: a obra do diabo é prender, bloquear, aprisionar, mas a obra de Jesus... Eu não sou integrante da obra do diabo, eu não sou integrante da obra das trevas, eu sou integrante da obra de Jesus, da obra da... Quem é também reage nessa noite, quem é também dá um sinal aí nessa noite. João capítulo 8, versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, se quem? Verdadeiramente sereis livre. Então pessoas estão bloqueadas porque o diabo está fazendo uma obra através da vida delas. O diabo está fazendo uma obra através de vida de pessoas que estão à sua volta. Isso vai bloqueando, minando você, travando os seus caminhos. E falta você ter um verdadeiro encontro com Jesus, para que a verdadeira libertação aconteça na sua vida e o desbloqueio chegue. Porque se Jesus te libertar, meu irmão, ninguém mais consegue te aprisionar. Se Jesus libertar o seu coração, a sua alma, ninguém mais consegue te aprisionar. Jesus vira para os discípulos, eles estão cansados assim: vamos lá para o outro lado, já era tarde. Eles falam: Jesus, espera aí, vamos para outra margem, vamos para o outro lado. Agora interessante, ele dá a direção, ele dá o caminho. Quando eles entram no barco, a Bíblia diz que ele vai dormir. E ele descansa. Aonde? Na polpa, na parte de trás do barco. Está dormindo. O texto diz que começa uma grande tempestade. Uma grande, você não está aí não, uma grande. Só que essa tempestade, ela não é uma tempestade normal, ela é uma tempestade espiritual. Ela é tão espiritual, mas tão espiritual, que Jesus, quando ele vai falar com a tempestade, ele vai repreender a tempestade. O que eu repreendo é diabo. O diabo pensou, se ele está atravessando para o lado de cá, quando ele vem, eu sei qual é a obra dele: libertar, trazer vida, trazer esperança. Ninguém está aí hoje, eu vou de novo. O negócio dele é fazer vida e vida em... Quando ele chega, a atmosfera muda, o ambiente muda. Quando ele chega, a libertação acontece. Quando ele chega, demônios batem em rede. Quando ele chega, meu irmão, quem estava com a vida bloqueada, a vida agora é desbloquear. Quando ele chega, alguma coisa tem que acontecer. Só que Jesus está indo dormindo. A tempestade começa. A Bíblia diz que o vento forte não acorda ele. A Bíblia diz que a água entrando no barco não acorda ele. Ele só vai acordar quando os discípulos vão até ele e falam: mestre, não importa que te pereçamos. Porque, deixa eu te falar, a tempestade que você está enfrentando não desperta Jesus. Esse vento contrário não desperta Jesus. O que desperta Jesus é o seu clamor verdadeiro. É quando você rasga o coração e fala assim: o Senhor não está vendo que eu vou morrer? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Aí ele fala: agora eu vou te socorrer. Agora eu vou. Levante as mãos aos céus, porque hoje você pode ter entrado aqui debaixo de tempestade, de vento forte, de ameaça. Só que os céus estão falando com você: eu quero ouvir a tua voz. A tua voz é mais alta do que essa tempestade. A tua voz é mais alta do que esse vento. Cadê a tua voz? Fala com seu irmão assim: clame a Jesus. No meio do vento contrário, clame a Ele. Clame, busque a Ele. Versículo 38 do capítulo 4, ele diz: mestre, não importa que a gente pereça. Quando eles falam isso, ele desperta. E quando ele despertou, versículo de número 39, coloca para mim, Pedrinho. 4:39. Eu já vou pregar. 4:39. Marcos 4:39. Isso. Eu sei que vai. E ele despertando,
repreendeu-o e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento, e houve grande. Versículo 40, lê comigo. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar? Quem é esse? Quem está dizendo isso é discípulo que andava com ele, dormia com ele, comia com ele, vivia 3 anos e meio com ele, mas quando viu Jesus repreendendo o vento, ele falou assim: quem é esse? Quem é esse que quando fala até a natureza tem que se proteger? Quem é esse? Quem é esse que quando abre a boca a tempestade tem que parar? Quem é esse? E quando libera uma palavra, a atmosfera tem que respeitar, o ambiente tem que se... levanta a mão, porque eu creio que hoje ele está liberando a palavra em nosso favor. Haverá desbloqueio, haverá desbloqueio, haverá desbloqueio para a glória do nome dEle. Só que o foco não é os discípulos. O foco é alguém que está passando por um bloqueio espiritual. O foco é alguém que está aprisionado, acorrentado. O foco não era os discípulos. Só que aquela tempestade foi necessária para os discípulos conhecer quem era ele. Me ajuda a pregar, que eu estou com o vizinho e falo assim: tem tempestade na sua vida que é só para você conhecer Jesus. É que você está achando que ele não pode, é que você está achando que ele não faz. Aí ele permite a tempestade, e quando a tempestade vem, você acha que vai sucumbir, que vai morrer, que vai acabar. Ele espera só o seu clamor, ele espera só a tua voz. Tem gente que é assim: o pau está cantando, ele fica calado, fica em silêncio. Deus sabe do meu gemido. Não, ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir o teu clamor. Não, pastor, ele sabe, eu sei que, mas ele quer ouvir, ele quer. Porque quando eu declaro que eu não posso fazer, aí ele vem e faz aquilo que é impossível para mim. O problema meu, o problema seu é que a gente quer viver o impossível sem declarar a impossibilidade. Vou falar de novo, você não entendeu? Eu quero viver coisas impossíveis, só que eu ainda não declarei que aquilo é impossível para mim, então Jesus não entra. Mas quando eu declaro, isso se tornou impossível para mim. Ele falou: calma, mas eu estou aqui. Calma, porque eu não te deixei, eu não te abandonei. Se eu falei que a gente vai chegar, a gente vai chegar. Se eu falei que a gente vai atravessar, a gente vai atravessar. Levante a mão, meu irmão. Eu sei que está difícil, mas nós vamos atravessar, nós vamos romper, porque Ele liberou uma palavra sobre a nossa vida. Bate na mão de dois e fala: você vai chegar do outro lado. Não, profetiza, fala: você vai chegar do outro lado. Agora escuta. Para eles atravessarem, Jesus teve que investir. Jesus teve que. E eu aprendo que muita libertação só vai acontecer quando tiver um povo disposto a investir para que libertação aconteça. Vou falar de novo. Como assim, pastor? Eles pegaram um barco, atravessaram o mar e chegaram do outro lado. Passeio de barco nunca foi de graça. Passar de um lado para o outro nunca foi barato. Naqueles dias, 1 denário, um dia de trabalho. Jesus pagou a dele uma e mais 12, 13 denários. Ele pegou do bolso, tirou, pagou. Falou: nós vamos para o outro lado. Não pegou. Ele pega o que é dele, financia o que é seu, te leva para onde ele apontou e fala: não vai perecer no meio do caminho.
Alguém nem levantou a mão, porque tem gente que está com um processador parado, travado, assim, não conseguiu raciocinar. Jesus pegou do recurso que é dele, investiu em você e falou: vamos para onde eu estou apontando, porque lá eu tenho uma obra e você vai participar dessa obra. Não entendi, pastor. Os planos de Deus ao teu respeito, meu irmão, estão conectados com o reino, estão conectados com a vontade. Se prepare, porque tudo que Deus vai fazer na sua vida, o reino vai se beneficiar. Tudo que Deus vai liberar sobre a tua vida, o reino vai se beneficiar. Ainda tem investimento do alto, ainda tem investimento do alto. Quem crê nisso, solta aquele grito de glória. Ele ainda investe, ele ainda acredita, ele ainda dá destino, ele ainda sustenta no meio da tempestade. Ele sustenta. Só da presença dele está ali, a tempestade não virou o barco. Ele não tinha falado nada, o vento não virou o barco. Eles não morreram naquele lugar, porque tinha uma obra do outro lado. Não entendi? Você vai entender. Sabe por que você ainda não morreu? Porque Deus tem uma obra através da sua vida. Sabe que você resistiu pandemia, dificuldade, perigos de morte? É porque Deus falou assim: eu ainda tenho um propósito na sua. Você não está entendendo por causa da tempestade, mas do outro lado você vai entender o que está acontecendo. Tem alguém precisando de mim, e eu vou levar você comigo para você ver que quando eu mudo história é para valer. Quando eu mudo história, quando eu desbloqueio vida, eu não estou em brincadeira. Eu vim profetizar hoje que você e Jesus vai se prepare, é você e Jesus. Com você e com Jesus, alguém vai provar do reino de Deus, alguém vai provar da boa notícia, alguém vai provar do evangelho, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Vem comigo, estou terminando já. E chegaram ao outro lado do mar. Glória aqui. Não, e chegaram do outro lado. É porque a tempestade não era sua, aí você só leva, chegaram, que legal, mas não sabe a tempestade. Tem gente que vê você chegando, mas não vê o que você passou. Nossa, que vidão! Não sabe o que passou para ter o vidão que tem hoje. Nossa, que casa! Não sabe o que você passou para ter essa casa. Nossa, 25 anos casado, não sabe o que você sofreu e padeceu nesse casamento. Alguém está aí, irmão? Só que a notícia é: chegaram! Eu não sei o que vão falar ao teu respeito, mas ao meu respeito vai ser: chegou! E ele chegou sozinho, não! Jesus chegou, porque o importante não é chegar, o mais importante é chegar com ele, é estar ao lado, dar glória nesse lugar. Só quem não vai abandonar Jesus, só quem vai até o final, dá um brado de vitória. Quem chegou? Eles chegaram. E quem está com eles? Jesus de Nazaré. Pensaram que ia ficar no meio do mar, pensaram que ia acabar no meio do caminho, mas Jesus estava no barco. Pastor, o que você está dizendo? Enquanto ele permanecer no barco, o barco não afunda, e a chegada é garantida. Aonde ele chega, pastor? Na província dos Gadarenos, um território, uma localização onde tinha 10 cidades reunidas, chamado de Decápolis. Você vai conhecer esse lugar lá ainda. A Bíblia diz que, saindo ele do barco, verso 2, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Observe que o diabo, quando domina um corpo, nem nome ele fala mais. Quando o diabo consegue dominar um corpo, o nome é esquecido. Quem é essa pessoa? Não sei. Sei que está cheio de demônio.
É assim ou não é? Você viu fulano, estava aí? Que fulano, não sei, estava lá. Que é isso, pastor? Porque quando o diabo possui o corpo dessa pessoa, a identidade já não vale mais nada. E tem pessoas que estão bloqueadas porque o inimigo conseguiu se apoderar do seu corpo. É que você não teve sinais ainda. Alguém está comigo nesse lugar? Aí você fala, eu vivo em guerra, eu vivo em crise, eu vivo em confusão, e não consigo sair. Aí o texto diz assim, ó: esse homem estava com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Verso 3. Era para ele ter vida, era para ele ter? Só que a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, lugar de morte. E quando o diabo entra, ele pega aquilo que era para você ter vida e faz você ter sentimento de morte. Aí toda a sensação que você tem é: estou morrendo, meu casamento está acabando, minha finança está destruída, meu ministério não rompe, estou morrendo. Porque o diabo entrou na situação e extraiu de você o poder de ter vida, e leva você para um lugar que você só vê morte, sepulcro. Ele deixa de morar na sua casa para morar no sepulcro. Está cheio de pessoas dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja, que ao invés de ter uma vida em abundância, está vivendo todo dia a luta de um sepulcro. Quando você acorda, a sensação de morte. Quando você dorme, sensação de morte. Vai conversar com alguém, parece que está acabando, parece que não tem mais jeito. E o diabo leva esse homem para os sepulcros, ele vai fazer a sua morada nos sepulcros. Quando você lê os outros textos que falam da mesma história, vai dizer que esse homem andava nu, andar nu quer dizer, eu vou expor a tua vergonha. Tudo aquilo que é vergonhoso, o diabo coloca em exposição. A gente não pode brincar de ser crente, porque se você brincar, ele não brinca de ser diabo. Se ele ter acesso, ele vai expor a sua nudez, ele vai expor a sua vergonha, para que outras vidas sejam afetadas. E o texto vai dizer outras coisas. Ele tinha cadeias nas mãos e nos pés. Quando o diabo vinha e possuía ele arrebentava as cadeias, saía andando pela cidade. Mas quando não vinha, ele ficava preso, travado. Quantas pessoas que não saem do lugar, não rompem? É de um ano para o outro a mesma vida, a mesma história, é o mesmo testemunho. A vida não muda, não rompe e fala assim, é normal, não é normal. Porque a vida com Deus é uma crescente. A vida com Deus é um avanço, não é um retrocesso. Então, para que eu ande com Deus, eu preciso entender: o diabo não pode fazer morada na minha vida. O diabo não pode dominar minha mente, não pode entrar no meu coração, e eu não vou pecar para não alimentar esse cão. Alguém está aí? Fala com o seu vizinho, dá glória, só para despistar. Senão vai achar que é com você. A Bíblia fala que ele era acorrentado, tinha grilhões. Ele se tornou violento, ao ponto que fala assim, ninguém podia amansar. Irmão, o que a gente amansa é animal. Ele ficou de um jeito tão desfigurado, fora do propósito, que eu olhava para ele assim, isso não é um ser humano, isso é um animal. Quantas pessoas que você olha e fala assim, isso não pode ser um ser humano, isso é um... O povo começou a ter medo desse homem, começou a ter medo desse homem. Ele era violento. A Bíblia diz que ele andava dia e noite, quer dizer, não dormia. Subia as montanhas, os vales, descia. Ele tocava o terror em Gadara. A Bíblia diz que ele andava clamando pelos montes e pelos sepulcros. Observe que quando o diabo vem, ele faz possessão. Ele faz o quê? O que ele faz? Prega comigo. Possessão. Diferente do Espírito Santo, que faz habitação. Qual que é a diferença, pastor, de um para o outro? Claro, é simples. Quando ele consegue dominar você e possuir você, ele não pede, ele obriga. Quando ele domina a sua mente, o seu ser, o seu corpo, ele não dá sugestão, ele te obriga a fazer. Você faz até sem vontade.
Mas quando eu sou cheio do Espírito, quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não escuta isso aqui. Ele não obriga, ele conduz, ele guia, ele leva, ele direciona. Ele fala: não vai por aí que esse caminho não é bom, vem por aqui que eu estou te guardando, te protegendo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que nós não podemos ser cheios do espírito maligno, teremos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Para que o Espírito Santo faça morada, habitação em nossa vida. Ele não vai ser um passageiro que vem um dia, entra e sai, não. Ele vai entrar e vai permanecer. Levante as duas mãos aos céus, fale com o Espírito, fala assim: Espírito Santo, permaneça na minha vida, permaneça na minha casa, permaneça. Esse homem, ele se feria com pedras. Tem pessoas que estão se automutilando porque estão debaixo de influências demoníacas. Tem pessoas que estão destruindo a sua própria vida, porque o que domina a mente é maligno. O que domina o coração é maligno, é perverso. Fazem coisas que vai fazer você chorar amanhã. Fazem coisas que vai fazer você sofrer amanhã. Está cheio de gente que está executando aquilo que Deus falou: não faça. Está cheio de gente que vem para a igreja, vem para os cultos, levanta a mão, senta na cadeira. Deus falou: não faz isso, a pessoa sai daqui e faz. Deus falou: não anda esse caminho, você pega e anda. E está achando que nada vai mudar. Calma. O espírito maligno sabe a hora de entrar, mas primeiro ele quer dominar a sua mente e o seu coração, para que sem entrar você já tenha os desejos que ele quer para você. Mas se ele possuir, meu irmão, a destruição é completa, a degradação é terrível. Enquanto esse homem está sofrendo, ninguém se posicionou por esse homem. Jesus chega. O que o diabo faz é tão terrível, mas tão terrível, e quando Jesus chega, olha o que o diabo vai dizer para Jesus. Versículo de número 7 do capítulo 5. Leia comigo. Marcos 5, 7. Depois perguntaram, 5, 7. Contrário, isso. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus? É o diabo falando. Conjuro-te por Deus que não, lê comigo, que não. Mas quem está atormentando quem ali? É o diabo atormentando a vida daquele homem. Só que quando Jesus chega e fala assim: não faça comigo aquilo que eu faço com os outros. Está cheio de diabinho por aí. Você está aí? Que ele faz na vida de todo mundo, mas quando é na vez dele, não me atormenta não. Nem o diabo quer viver aquilo que ele propõe para as pessoas que ele domina o corpo. Vou falar de novo para você entender. Nem o próprio diabo quer viver aquilo que ele mesmo propõe na vida, no corpo de alguma pessoa. Quando Jesus chegou e falou: ai, fechou o tempo, não me atormente. Mas quem atormenta ali é ele. Quem destrói ali é ele. Quem está matando ali é ele. Só que quando ele fala isso, Jesus olha e diz: sai deste homem, espírito imundo. E a Bíblia diz que quando Jesus libera a palavra, libera o quê? Libera o quê, gente? Descobriu que não era só um espírito, era uma legião. Aí o texto diz assim, ó: e Jesus perguntou: qual é o teu nome? Qual é o teu? Singular. E ele respondeu dizendo: legião é o meu nome, plural. Quem está aí? Ele falou: tem uma legião aqui. Legião no Império Romano era 6.000 soldados preparados para a guerra. Aquele homem estava possesso com mais de 6.000 demônios dentro do seu corpo. Por isso que ele chegou nesse extremo de situação. Só que quando Jesus pergunta, Jesus liberou a palavra. Jesus liberou o quê? E há poder. E há poder na palavra liberada. Ainda as pessoas não entenderam o poder que tem na palavra de Deus. As pessoas não compreenderam o poder que existe na palavra de Deus. Por isso que correm atrás de falsas profecias, falsos mestres, falsos doutores, porque eles não compreenderam o poder que existe nas Escrituras. Aí Jesus diz: sai deste homem.
Quando Jesus dá a ordem, a legião pede encarecidamente, fala assim: permita que a gente vá para os porcos. Para onde? Sabia que o porco é o único animal que não tem articulação do pescoço, não consegue olhar para cima, só olha para baixo? Eles falaram assim: permita a gente entrar naquilo que simboliza as pessoas que a gente entra. Pessoas caídas que não olham para o céu, só olha para a terra. Está cheio de crente caído, porque a dificuldade vem, em vez dele olhar para cima, ele olha para a terra e fala: não tem jeito, acabou. Aí Jesus permite, eles vão para os porcos. A Bíblia diz que quase 2.000 porcos vão e se precipitam no mar. Escute isso. Naquela cidade havia uma inversão de valores. Havia uma inversão porque eles valorizavam mais as coisas do que as pessoas. Quando os porcos se precipitaram, uma turma se levantou contra Jesus e falou: isso não pode acontecer aqui, porque para eles era mais importante o recurso que os porcos davam do que a libertação daquele homem gadareno. Está cheio de pessoas assim, que é mais importante as coisas do que as pessoas. Ao invés de amar pessoas e usar as coisas, estão amando coisas e usando pessoas. Só que Jesus, quando pisa ali, é para mudar a atmosfera daquele lugar e falar: a partir de hoje eu vou plantar uma semente aqui, e essa semente vai mudar toda essa realidade. Eu vou dizer de novo: eu estou plantando uma semente hoje aqui, que vai mudar toda a tua realidade. Todo bloqueio vai cair por terra. Tudo aquilo que armaram contra a tua vida não vai prevalecer. Toda maldição, os céus vai transformar em bênção, porque Jesus está plantando uma palavra hoje no teu coração, e tudo que era contrário à tua vida está caindo por terra. Toda legião que se levantou contra a tua vida, contra a tua história, contra o teu casamento, contra o teu ministério, está caindo por terra nesse exato momento. Quem crê nisso, pelo amor de Deus, reage nessa noite. Jesus chega, e quando ele chega, ele libera a palavra. Quando ele libera a palavra, o evangelho pregado, a boa notícia, o demônio sai, o demônio e a salvação. Lucas 8,36. Lucas 8,36. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele. Quando Jesus liberou a palavra, aquele homem creu, os demônios saíram e a salvação chegou. Versículo 15, nós vamos orar. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, que já não é mais, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. O homem agora está vestido, não está mais nu. Enquanto o diabo vem expor a sua nudez, Jesus vem cobrir a sua nudez. Jesus vem cobrir a sua nudez. Enquanto tem pessoas querendo expor, Jesus quer cobrir, tampar e falar: meu filho, eu estou cuidando de você. Aquele homem agora estava vestido, ele estava. A Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Fala comigo: perfeito juízo. É ter consciência de tudo que se faz. Até então ele tinha perdido a consciência, mas agora ele tem consciência de tudo. E agora ela vai para os pentecostal, que acha que ser cheio do Espírito é perder a consciência. Fala com o seu irmão: não é. Você quer rodar, rode. Mas sabe que você está rodando na sua vontade, no seu desejo, não por causa do Espírito. Você quer pular, pule. Pastor, como assim? O Espírito Santo não toma a consciência de ninguém, ele traz a consciência de volta. Alguém está aí? Quando alguém fala: não, eu machuquei o outro que eu rodei, deu um tapa na cara dele, estava com vontade de dar um tapa, só esperou o fogo descer para falar que foi o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não arranca a consciência, o Espírito Santo traz a consciência. Sabe quem arranca a consciência? Está cheio de gente rodando pelo diabo, está cheio de gente pulando. Pastor, você é contra pular? Não, pode pular, pode rodar, pode dançar, pula de um pé só, mas fala assim: eu estou fazendo a alegria do Espírito.
Ele não tirou minha consciência. Eu faço sabendo o que eu estou fazendo. Eu faço sabendo o que eu estou. O Espírito Santo traz a consciência. Se você perdeu a sua consciência é porque você está longe do Espírito Santo. Se você perdeu o seu juízo é porque você está longe do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo está em você, ele traz o juízo para a sua vida. Sabe quando dá vontade de pecar, você fala, não posso, porque ele está dentro de você falando, tem juízo aqui dentro. Alguém está aqui nesse lugar? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, ele me faz ter uma vida racional, uma vida inteligente, uma vida cheia de Deus. Irmão, ser cheio do fogo não é rodar, ficar meia hora aqui de um pé só, não. Ser cheio do fogo é você sair por aquela porta, dar bom testemunho, comprar, pagar, ser fiel ao seu marido, ser fiel à sua esposa. Quando você sai ali fora, que a gente vê quem é cheio do fogo e quem não é. Não fala mal de pessoas, não fala mal de líderes. Sua casa não é uma bancada onde as pessoas falam mal e se debruçam para... Não, é ali fora que a gente vê quem é cheio do fogo, não é aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil manter aparências. Aqui dentro é muito fácil manter visibilidade externa. Mas lá fora a gente conhece aquilo que é externo, porque tem que se manifestar. Tem que se manifestar. A Bíblia diz que ele está em perfeito juízo, imperfeito. E quem está em perfeito juízo só tem um lugar para ficar. Vou falar de novo. Quem está em perfeito juízo só tem um lugar para se estar: assentado aos pés de Jesus. Se você não está aos pés de Jesus, está faltando juízo para você. E talvez você possa estar até corrompido, mas quando eu estou aos pés de Jesus, eu continuo ouvindo a palavra. Aquela palavra vai me libertando, vai me transformando, vai modificando. A velha criatura vai ficando para trás. Ei, Deus vai deixando aquilo velho para trás e vai fazendo de você uma nova história, um novo povo, uma nova essência. Aquele que era mau exemplo agora se torna exemplo. Aqueles que ninguém confiava agora volta a confiar, porque eu vi mudança, eu vi transformação. Aonde ele está? Aos pés de Jesus. Aonde ela está? Aos pés Quando eu estou aos pés de Jesus, meu irmão, eu tenho tudo o que eu preciso. Um dia Jesus estava dentro de uma casa, duas irmãs começaram a se agitar para um lado e para o outro. A Maria vem e senta aos pés de Jesus. A Marta fica irada e ela fala: Jesus, não te importa, eu estou em muitas obras, mas Maria está aí aos seus pés. Ele olha e fala: ô Marta, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte não vai ser tirada. Ela está aos meus pés, ela está aos meus pés. Ei, hoje quando te perguntarem aonde você está, diga: eu estou aos pés de Jesus. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que todos que estavam em volta temeram. O que aconteceu? Antes eles tinham medo, agora temeram. O diabo colocou aquele homem para todo mundo ter medo dele, mas o Espírito Santo colocou todo mundo para temer ele. Respeito, respeitar, falar: a vida mudou, a história mudou. Não importa o que aconteceu lá atrás, o importante é a nova história que eu tenho para ele, a nova história que eu tenho para ela. Deus trouxe você aqui para pagar o teu passado e dizer: eu tenho uma nova história para você, eu tenho um novo tempo para você. Eu sinto a graça dele nesse ambiente. Você consegue levantar as mãos? Porque eu sinto espíritos sendo destronados nessa noite. Espíritos vão cair por terra nessa noite. Vidas serão libertas, vidas serão transformadas. Levante as mãos, porque tem uma unção descendo nesse lugar. O Espírito Santo vai tocar em vidas nessa noite, de uma forma especial, de uma forma que você nunca foi tocado, porque Ele vai te colocar aos pés de Jesus, aos pés de Jesus. Cadê aqueles que falam em línguas? Cadê aqueles que falam? Solta a língua estranha nessa noite, aí vai. Vai ficando de pé.
Olhe para mim. Olhe para cá. Aquele homem que dava mau testemunho, agora se tornou um missionário. Se tornou o quê? Jesus levantou e falou: vamos para o barco. Aí ele que estava aos pés falou: eu vou junto. Eu vou também. E Jesus falou: nada disso. Olhe para mim. Você vai ficar aqui. O Senhor faz essa obra toda, não me tira do lugar? Não. Porque quem disse que você era endemoniado, vai ter que dizer que agora você é cheio. A boca que falou mal, agora vai falar o bem. A mão que apontou, a boca que acusou, vai ser a mesma mão e a mesma boca que vai dizer: foi transformado, foi transformada, é uma nova vida, é uma nova história. Jesus trouxe alguém hoje que vai dizer: eu estou mudando a tua rota, eu estou mudando a tua vida, e eu não vou te tirar dessa geografia, porque é nessa geografia que todos vão saber que há um Deus na tua. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Escuta.